Agora, senhores, acabou de chegar mais uma informação aqui para nossa pauta, que a gente não estava nada combinado, não tinha passado para vocês ainda, mas eu peço que vocês prestem atenção nas informações que eu vou trazer agora para nossa audiência, que envolvem o presidente americano Joe Biden, e também que vocês prestem bastante atenção, assim como você que nos acompanha, nessas cenas que nós vamos rodar, e para quem nos ouve, eu vou fazendo a narração para que vocês entendam todo o contexto. Teve uma cena bastante constrangedora que foi protagonizada por Joe Biden e a gente vai ver agora. O presidente dos Estados Unidos estava em Hanoi, no Vietnã, em uma visita oficial. Como de costume, o evento terminou com uma coletiva de imprensa. E aí, Biden gagueja ao falar sobre, entre aspas aí, terceiro mundo. Aí ele tenta corrigir para hemisfério sul, para não parecer uma fala preconceituosa, né? E neste momento ele embaralha as palavras. A equipe da Casa Branca decide encerrar abruptamente a coletiva. E, tradicionalmente, o chefe de imprensa da Casa Branca anuncia o final da entrevista, indicando qual jornalista vai fazer a última pergunta. Mas desta vez não foi assim. A gente separou o trecho, você vai acompanhar agora. Vamos ver. Thank you, everybody. This ends the press conference. Thanks, everyone. Thank you. Tocou ali o pianinho do constrangimento. Aí o Biden ainda decidiu voltar ao púlpito para uma resposta atravessada a algum repórter. Mas o sistema de áudio não captou a frase toda. Então, como vocês puderam ver, a transmissão foi da própria Casa Branca. O governo americano não fez qualquer comentário a respeito. Os rivais do presidente, Joe Biden, em especial o republicano Donald Trump, insistem em dizer que o democrata não teria vitalidade o suficiente para um segundo mandato consecutivo. Biden, de 80 anos, e Trump, de 77, muito provavelmente voltarão a se enfrentar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano que vem. Vamos rodar de novo a imagem enquanto a gente vai trazendo o comentário aqui, né, dos nossos analistas que estão no nosso estúdio, para que as pessoas possam entender. Volta lá para mim, fazendo um favor, gente. Roda a imagem aí, por favor. Percebam, então, que ele está ali no discurso e, em algum momento, ele fala, então, e menciona o terceiro mundo. Ele tenta corrigir, fala depois em hemisfério sul e, no meio dessa fala, normalmente o que acontece, né? A assessoria de comunicação vem e fala, vamos lá, o último jornalista a perguntar. Dessa vez foi diferente, ela thank you, e já pegou ali o presidente e ele tentou meio que entregar, o pianinho começou a tocar e ele foi sair, tentou falar mais alguma coisa, mas o microfone não captou porque já estava desligado. Como é que vocês veem, então, essa participação de Joe Biden, esse constrangimento envolvendo determinado discurso que acaba justamente nesse momento gerando crítica dos opositores de que será que esse presidente tem condições de continuar? O que de alguma forma pode soar até um pouco preconceituoso. Gustavo Segré. Sabe que quando você presta atenção nesse vídeo, você vê que ele deixa o microfone, depois alguém fala e ele fala com esses dois negocinhos que não sei exatamente o que são, mas não são microfones. E fala como se estivesse falando no microfone. E aí depois ele se retira sozinho e entra no que seria uma saída. E essa transmissão é da própria Casa Branca. Sim. E aí se você pega agora, recentemente tem aparecido um vídeo do Biden falando para uma menina como se ele estivesse tirando uma foto, mas que na realidade estava filmando. E ele fala, você sabe que você é uma criança muito sexy? Aí ele se toca que estava sendo filmado e fala, não fala isso para a tua mãe. E aí fala, você estava filmando. Então demonstra que o presidente Biden não está muito bem, talvez pela sua idade, não sei, ou alguma questão de saúde, mas não é a primeira vez que ele faz uma coisa constrangedora na frente de todo mundo. E certamente não será a última. Piperno, como é que você avalia essa participação de Joe Biden no Vietnã, com algumas frases constrangedoras e com essa saída meio abrupta que foi, inclusive, uma decisão, com certeza, da própria assessoria de comunicação do presidente? Foi um momento tão constrangedor quanto irônico. É irônico porque acontece isso exatamente em um país de regime comunista, uma equipe que tem uma economia que cresce muito, é uma pequena China. Mas você vê, é um país com regime comunista, o que obviamente vai ser explorado pela oposição. A fragilidade exposta pelo presidente Biden, obviamente, vai fazer o deleite dos marqueteiros republicanos visando a eleição do ano que vem. É óbvio. Eu, se fosse adversário dele e
atuasse na equipe de marketing do partido, que é o rival dele, faria exatamente a mesma coisa e qualquer um faria, como, aliás, os democratas fizeram lá com o presidente Bush, que tem dois momentos. O primeiro em que ele desmaia lá no Japão, também foi uma cena constrangedora, mostrando problemas de saúde já, né, perto do final do seu mandato, e aquele vídeo em que ele olha para a câmera e fala... read my lips, leia os meus lábios, no more tax. Em seguida vai lá e aumenta os impostos. E é claro que aquilo foi explorado ad eternum. É assim, eu acho que será uma temeridade para o Partido Republicano manter a candidatura a Biden ano que vem. Do Democrata, né? Desculpa, o Partido Democrata. O Partido Democrata. Bom, agora a gente está falando de um ex-presidente, Donald Trump, que está no meio de uma série de acusações, respondendo à justiça de tudo quanto é lado, e do outro lado, no caso do Democrata, o presidente que está em exercício e que acaba protagonizando cenas como estas. O que esperar, então, desse pleito nos Estados Unidos, em Alangane, depois de uma cena que a gente viu aqui? Pois é, eu vou separar aqui o ser humano Biden do presidente Biden. O ser humano Biden é muito triste ver uma cena como essa, ele apresenta sinais de problema de saúde, de demência. Então, isso é o ser humano Biden. Agora, tem o presidente Biden, uma pessoa que está com início do processo de demência, demenciado, pode se tornar, ou já é, né, presidente da nação mais rica e mais poderosa do planeta. Não tem condições, né? Ele não teria condições de exercer cargo de presidência em nenhum país do mundo. Então, evidentemente que os democratas farão uma péssima escolha se colocarem ele de novo. Nem sei se ele quer. Agora, também me chama a atenção em relação a tudo isso, como a esquerda ela também vai se tornando prisioneira da própria linguagem, né? Porque a esquerda progressista e essa linguagem sempre nasce invariavelmente nas universidades. Essas piores ideias vêm aí do meio universitário, de acadêmicos, que começam a deturpar a linguagem e aí criando essa linguagem politicamente correta para absolutamente tudo, que é uma forma de censura velada, né, para inviabilizar o debate. Mas isso se torna uma prisão psicológica tão grande porque você tem que tomar cuidado o tempo inteiro no que você vai falar ali, justamente para aquilo não virar contra você. E é mais ou menos isso o que aconteceu. De qualquer modo, hoje os republicanos, eles têm ampla vantagem numa corrida eleitoral, seja com Trump, seja com DeSantis. 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Você acha que Joe Biden foi vítima de um discurso que a própria esquerda acaba pregando, hein, Fábio Piperno? Ali ao falar terceiro mundo, né, mencionando aos países subdesenvolvidos, depois conserta para hemisfério sul, enfim. Aí são três coisas. Bom, primeiro que ele errou. Enfim, terceiro mundo era algo que, enfim, se dizia muito lá nos anos 70, 80, as coisas mudaram um pouquinho. É aquela coisa, né, país de primeiro mundo, até parado no tempo em relação a isso. Segundo, que eu não sei se é um quadro de demência, é o discurso republicano. E terceiro, nenhuma pesquisa aponta uma clara vantagem de algum dos republicanos em relação ao Biden com tudo isso. Eu acho que a tendência é que o Partido Democrata sofra com ele. Mas, por enquanto, ainda a gente não vê isso também com muita clareza. Para a gente arrematar, Gustavo Segré. Rapidinho para a nossa audiência. Na época que Piperno menciona, 1980, 70, 80, era primeiro mundo, países capitalistas, segundo mundo, países socialistas e comunistas, terceiro mundo era países em desenvolvimento. A partir de agora ficou em duas, países desenvolvidos e países em desenvolvimento.